Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 6 até o verso 8. Título da nossa mensagem é Certezas que você deve ter. Certezas que você deve ter. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 6 até o verso de número 8. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada uma coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. Precisamos que o Senhor fale conosco, apesar da limitação do pregador e do estado emocional do pregador, Pai. Fala conosco nessa palavra, para que nós possamos colocar ela em prática na nossa vida e viver conforme o Teu Evangelho, como nós falamos agora há pouco na liturgia aqui. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo de incertezas. Incertezas. Os nossos planos mudam a todo momento. Provavelmente você tem algum plano que você fez no início do ano que acabou não dando certo. Por exemplo, eu vou deixar de comer chocolate esse ano. Eu vou entrar na academia esse ano e vou pelo menos 4 vezes na semana. Aí paga a mensalidade, vai uma vez por mês, né? Tantos planos que nós deixamos porque aparecem imprevistos na nossa vida. Isso porque nós não sabemos o dia de amanhã. Tudo muda de repente. As coisas no mundo mudam de repente. Nós vemos as notícias nos jornais, as coisas, a economia, está tudo mudando. Mas você já se perguntou como será a sua vida quando você olhar para trás no final da sua jornada aqui nessa terra? Quando você chegar no final da sua jornada e olhar para tudo que você fez, como será esse dia? Imagine que você está no final de uma corrida e você tem a certeza que você fez o melhor naquela corrida. Se você fosse um corredor, por exemplo, você teve a certeza que você se esforçou para chegar no final daquela corrida, daquela maratona. O apóstolo Paulo estava assim. Ele estava como alguém que chega nesse ponto da vida. O apóstolo Paulo escreveu algumas cartas quando ele esteve preso por pregar o evangelho. Na primeira prisão, ele escreveu as cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. 4 cartas da prisão. E o apóstolo Paulo foi solto depois, continuou pregando o evangelho, viajando, deixou Tito em Creta para organizar as coisas por lá e constituir presbíteros, que nós vamos fazer isso hoje aqui, presbíteros e diáconos. E deixou Timóteo, um jovem pastor, jovem de uns 30 anos, na cidade de Éfeso. E continuou suas viagens missionárias, mas um pouco mais adiante ele foi preso novamente. E essa última prisão, quando ele escreve essa carta a Timóteo, essa segunda carta, foi uma prisão bem dura. O apóstolo Paulo ficou preso numa masmorra, totalmente insalubre, com pouca luz, com pouca higiene, com poucas condições de viver ali. E ele escreve essa carta falando para Timóteo permanecer firme, advertindo ele contra os falsos mestres, encorajando ele a permanecer firme e fortalecendo a fé dele,
em meio às perseguições. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo com convicções firmes, nesses versos que nós acabamos de ler. Ele tem convicções firmes e ele tem certezas. Em meio a um mundo de incertezas, o apóstolo Paulo tem 3 certezas que nós vamos meditar nessa noite. A primeira certeza que o apóstolo Paulo tem é que ele está preparado. Então, essa é a certeza que você deve ter na sua vida, de estar preparado. O apóstolo Paulo olha para o presente e percebe que ele está preparado. E desde o início da carta, Paulo dá vários conselhos a Timóteo. Vamos dar uma passeada na carta? Vá lá para o capítulo 1. Lá no capítulo 1, no verso 6, o apóstolo Paulo diz: por esta razão, venho lembrar-lhe que revive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Verso 8: portanto, não se envergonhem do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Vá para o verso 13 agora, do capítulo 1 aí ainda. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Agora vamos para o capítulo 2, verso 1 ao 3. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Vá para o verso 15. Verso 15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Verso 16. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Verso 22 agora. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Vamos lá para o capítulo 3 agora, verso 14 e 15. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e etc. Paulo vai dar essas exortações. E por fim, o capítulo 4, verso 2. Pregue a palavra, Timóteo. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. E no verso 5, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E aí nós chegamos no verso 6. O apóstolo Paulo até agora está falando: Timóteo, você deve ser assim, você deve fazer isso, você tem que estar preparado, você tem que ser dessa maneira. Mas e quanto a mim, Timóteo? Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Paulo sabe que vai morrer. E como Paulo encerra sua carreira, que avaliação ele faz da sua vida? Se nós olharmos pela ótica da teologia da prosperidade, a vida do apóstolo Paulo foi um verdadeiro fracasso. Ele fracassou. Nós podemos ver aqui que Paulo está sozinho. Volte para o capítulo 1, verso 15. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram, entre eles Fígelo e Hemórgenes. Paulo está sozinho.
desejando ver amigos. Vá para o capítulo 4, verso 11. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. O apóstolo Paulo, em um certo momento do ministério, se separou de Marcos, João Marcos, chamado assim lá em Atos, e eles não seguiram o mesmo rumo, né? Teve uma discussão, mas agora o apóstolo Paulo quer ter ele perto ali naquele momento e não pode. E o apóstolo Paulo quer ler os livros nessa situação ainda, verso 13, capítulo 4, verso 13. Quando você vier, Timóteo, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. O apóstolo Paulo quer ler ali os seus livros, ele está numa masmorra, prestes a morrer, mas desejando a leitura da palavra de Deus. O maior pregador, missionário, teólogo, evangelista, plantador de igrejas, ele está pensando na sua morte nesse momento, passando frio, pobre, sentindo dores, cheio de cicatrizes no corpo por conta das perseguições. E como ele se sente? Preparado. Para o apóstolo Paulo, a morte dos crentes é partir para estar com Cristo, e ele diz que isso é incomparavelmente melhor na carta aos Filipenses. É deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele diz que partir, estar com Cristo, morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz lá em Filipenses. Por isso que ele diz: eu estou sendo oferecido por libação. A libação fazia parte do sacrifício. Antes de fazer o sacrifício ali no templo, era derramada uma oferta de vinho. Essa era a libação para limpar o altar. E no final do sacrifício também era feito isso, derramado ali o vinho e subia ali um cheiro suave quando isso acontecia. E o apóstolo Paulo ele está falando que a oferta dele derramada não é o sacrifício, mas é uma libação sobre o sacrifício da igreja. Vá lá para Filipenses capítulo 2, só para nós vermos isso. Filipenses 2, verso 17. O apóstolo diz aos filipenses: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. O apóstolo fala: se o meu sacrifício for uma libação e morrer pelo evangelho, eu estou contente, eu estou preparado. Paulo entendeu que a hora da sua partida era chegada, e aqui é um eufemismo, uma expressão mais branda para falar de algo mais grave. É um eufemismo para a palavra morte. O tempo da minha morte chegou. Mas para o apóstolo Paulo, essa morte era apenas uma partida para estar com Cristo. Era apenas se separar do seu corpo, mas a alma iria para o Pai. O apóstolo Paulo, que fez tantas viagens plantando igrejas e servindo a Deus, faria sua última viagem rumo à pátria celestial. Como você tem se preparado durante a sua caminhada cristã? Imagine que você tem que fazer uma viagem. Eu tenho certeza que você vai separar a sua mala com antecedência e vai colocar tudo que você precisa. As mulheres colocam até um pouquinho mais de coisa, mas não tem problema, é uma bênção isso. Os homens também, eu vou para o seminário e coloco coisa que eu não vou usar, livro que eu não vou ler. Mas nós nos preparamos muito bem para viagens. As crianças, quando vão para a escola, colocam tudo na mochila ali direitinho. Às vezes esquece alguma coisa, o papai e a mamãe têm que colocar ali, né? Mas eu tenho certeza que vocês se preparam. Como você tem se preparado para a maior viagem que você vai ter que fazer um dia, que é para estar com o Pai? Não espere o dia da sua morte para você se preparar para encontrar com Cristo, porque os olhos de Cristo estão sobre você hoje.
Se prepare hoje, meu irmão, minha irmã. Cristo ofereceu uma oferta perfeita para nos salvar. Ele enfrentou a cruz preparado, obediente para fazer a vontade do Pai. Siga os passos dele, ofereça a sua vida como um sacrifício, como uma oferta de libação aos oficiais dessa igreja e aos futuros oficiais. Vocês estão preparados para sacrificar o seu tempo, sacrificar o seu descanso, às vezes a sua folga, às vezes os horários de lazer, sacrificar as suas opiniões quando o outro irmão tem uma opinião diferente da sua, mas você percebe que é melhor acolher essa opinião porque é bom para o todo. Vocês vão precisar estar preparados. E Felipe, eu vou aplicar isso para mim também. O título da mensagem é Certezas que você deve ter na sua vida e no seu ministério. Como é minha despedida, eu vou aplicar para mim também. Felipe, você está preparado para deixar a Ocean e assumir um outro campo de revitalização de igreja? Deixar uma igreja amada e ir para outro lugar? Meus irmãos, quando eu olho para mim, eu não estou não. Não estou não. E eu tenho certeza que os irmãos que hoje vão ser eleitos podem pensar, eu também não estou. Mas pensem como Neemias, lá em Neemias 8, verso 10, Neemias escreveu: a alegria do Senhor é a nossa força. Pelas nossas forças nós não conseguimos e não estamos preparados, mas se nós temos alegria na obra do Senhor e de viver a vida cristã, essa é a nossa força, se alegrar no Senhor. Você deve ter certeza de estar preparado. E, em segundo lugar, você deve ter certeza de cumprir a missão. O apóstolo Paulo olhou para o presente, se sentia preparado. E agora ele vai olhar para o passado, vai falar de como foi o seu combate. No verso 7 aí, no nosso texto base, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo está passando o bastão para Timóteo. Ele diz como foi a vida dele. Um duro combate. Combate ferrenho. Nós podemos ver isso, como foi esse combate, ou pelo menos parte dele, em algumas passagens. Vamos abrir nelas. A primeira é da segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 24 até o verso 28. Vamos ver como foi esse combate do apóstolo Paulo. Muitos usam esse versículo para algumas outras coisas, né? Mas vamos ver como é esse bom combate. Segunda de Coríntios, capítulo 11, verso 24. O apóstolo Paulo vai narrar um pouco do seu combate aqui. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum e jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Esse foi o bom combate do apóstolo Paulo. E se nós formos algumas páginas depois, em Gálatas, no capítulo 6, só ir algumas páginas aí depois,
no verso 17, Gálatas 6:17, o apóstolo Paulo diz: "Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus." Esse foi o combate do apóstolo. Ele combateu o bom combate como um soldado. Qualquer que fosse a opinião do mundo, o combate que ele combateu para ele foi excelente, excelente. E Cristo combateu esse bom combate por nós. Por isso, meu irmão, lute contra o pecado, lute contra as pressões do mundo, porque Cristo pagou a pena por você. O apóstolo Paulo completou também a carreira dele como um atleta que está chegando ao fim da corrida, linha de chegada, e lá no final da linha de chegada, o prêmio é encontrar Cristo. Isso era tudo que importava para ele. Você está correndo a corrida certa? É isso que eu pergunto para você. Qual corrida você tem corrido? Muitos correm atrás de riquezas, de sucesso, de reconhecimento, de prazeres momentâneos dessa terra, mas o autor da carta aos Hebreus vai dizer: fixe seus olhos no autor e consumador da fé. Se desembarace de tudo que te atrapalhe e fixe os seus olhos em Cristo. Se desembarace do pecado, deixe para lá as coisas dessa vida e corra essa carreira que está proposta, que na linha de chegada realmente vai valer a pena para você. Essa é a ideia aqui. E o cansaço vem, meus irmãos. Eu lembro da história do peregrino, que ele está com um grande fardo nas costas, ele não consegue caminhar, e aquele fardo é o pecado, e ele cansava. E quando ele olhou para a cruz de Cristo, o fardo saiu das suas costas, simplesmente se desfez. O cansaço vem. Quando nós estamos correndo uma corrida, uma maratona, nós sentimos desânimo, queremos até parar, voltar para trás, desistir da corrida, mas devemos chegar no final dela, mesmo cansados, olhando para Cristo. O apóstolo Paulo também guardou a fé, ele diz aí, como um bom soldado que serve fiel ao seu capitão. Ele se manteve fiel à sã doutrina. Ele completou sua missão e, assim como Cristo na cruz disse: está consumado, está pago, fiz o que devia. Você tem sido fiel à missão que Deus te deu de ser um bom cristão, de ser alguém que dá um testemunho? Seja fiel em cada passo da sua caminhada. Nós devemos ser fiéis à nossa missão no lar. Os pais devem ser fiéis em trazer os seus filhos para os caminhos de Jesus, ensinar eles no caminho de Jesus. Os filhos devem ser obedientes aos pais, ter os pais como seus melhores amigos. Se a professora, professor, o colega falou algo diferente, vocês devem chegar, papai, mamãe, eu ouvi isso hoje. O que a palavra de Deus diz? Sejam assim. Devemos ser bons cônjuges nos nossos lares, o marido tratar bem a esposa ser ajudadora do marido, o marido conduzir o seu lar na adoração, chamar a esposa para ler as Escrituras. Devemos ser assim, meus irmãos. Nós falhamos muito nisso, né? Mas somos chamados a sermos assim. A nossa vida cristã, a nossa missão começa dentro da nossa casa. Como o sermão pode ter algumas aplicações para mim hoje, eu fico muito feliz que a primeira pessoa que eu anunciei o evangelho, quando eu entendi ele de fato, quando eu conheci a fé reformada, coisa e tal, a teologia bíblica, foi a minha esposa. E ela se converteu ao Senhor, não fui eu que converti ela, né? Ela se converteu ao Senhor. E ela sabe quem eu sou. Vocês talvez nunca me viram irado, nervoso, mas ela está há muitos anos comigo, ela sabe quem eu sou.
Então não depende de nós, depende da força do Senhor, como nós acabamos de dizer. No ministério, vocês que são oficiais e que vão ser oficiais, zelem pela pureza da igreja, zelem pela doutrina, corrija irmãos que estão em pecado, mas não só isso, restaure os irmãos que estão arrependidos, traga ele para perto de você, meu irmão, você está arrependido? Vamos caminhar junto, vamos crescer. Os irmãos que serão diáconos, cuidem do bom funcionamento da igreja, e os que são também, sem dúvida. Saiba, meu irmão, toda vez que você coloca uma chave naquele portão da frente para abrir essa igreja, você não está fazendo para o seu pastor, você não está fazendo para o conselho, ou para agradar fulano ou ciclano, você está fazendo para o próprio Deus. Deus colocou você ali para isso. Quando você chega no final da EBD, você vê a luz acesa da sala, que o professor esqueceu de apagar, a janela aberta que alguém deixou ali. É claro, o professor tem que se atentar a isso. Mas saiba, Deus colocou você lá justamente para ver isso, para zelar da casa dele, para cuidar da casa dele. Meus irmãos, enquanto eu estive na Oceã, estive aqui, eu procurei cumprir minha missão. E eu poderia ter feito muito melhor. Mas, por enquanto, como o pastor disse, a minha missão está terminando aqui, ou sendo interrompida. Não sabemos, eu posso voltar para cá um dia também. E semana que vem eu inicio outra missão. E é um desafio, precisamos ter esse sentimento de cumprir da melhor forma que nós podemos. Você deve ter certeza de estar preparado. Em segundo lugar, de cumprir a missão. E em terceiro e último lugar, de receber a recompensa. Você deve ter certeza de receber a recompensa. O apóstolo Paulo já olhou para o passado, para o presente, e agora ele olha para o futuro, no verso 8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A recompensa está garantida para nós, está garantida para você. Viva na certeza de que Cristo conquistou essa recompensa para você. Não depende de você, depende só de Cristo. Quando você perceber que muitos pecados ainda estão presentes na sua vida, que você deslizou em alguma coisa, não ache que Deus está pronto para te esmagar. Vá com fé, meu irmão, minha irmã. Não tem pecado que o Senhor Deus não possa perdoar. Não tem. A recompensa está garantida. E a recompensa será dada pelo próprio Senhor. Nesse mundo, talvez nós não seremos recompensados da maneira que gostaríamos ou que nós merecemos. Mas o Senhor promete uma recompensa muito maior do que qualquer coisa dessa vida. E essa recompensa é dada a todos que amam a vinda de Cristo. Você tem sentido desejo do Senhor voltar para buscar a igreja? Você tem desejado a volta do Senhor? Ou seu coração ainda está preso em coisas dessa vida? O Senhor pode voltar, mas eu ainda não fiz isso que eu queria fazer. Esse projeto aqui, eu queria ainda ter a sensação de fazer isso para ser feliz e aí Deus pode me levar. Meu irmão, estar com Cristo é melhor do que qualquer coisa dessa terra. Aquele curso que você acha maravilhoso, estar com Cristo é melhor. Aquele relacionamento que você acha que vai trazer satisfação à sua vida, estar com Cristo é melhor. Aquela viagem dos sonhos que você acha que seria maravilhoso ver aquela paisagem, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Quem vive
para Cristo espera por Ele. A eternidade já está garantida para os cristãos. Aos irmãos que serão eleitos e os que já são oficiais, pensem nessa recompensa, no privilégio de servir a Deus na igreja, no privilégio do Senhor separar vocês para o ministério. Tudo que nós fazemos para Deus é muito pouco diante do preço que foi pago na cruz por Cristo. Qualquer sacrifício nosso é muito pequeno ainda, diante desse preço que foi pago. Eu olho para o que eu fiz na Ocean, como eu disse, eu poderia ter feito muito mais. Deus me abençoou com uma igreja muito acolhedora. Eu lembro do primeiro dia que eu vim na Ocean, foi num estudo de quarta. E fui muito bem recebido pelo pastor e pelos irmãos. O Senhor me deu uma igreja com um pastor fiel à palavra. Certa vez eu disse para ele que ele é o Barnabé. Eu vou explicar isso daqui para vocês. O apóstolo Paulo, no começo do ministério dele, não tinha confiança dos outros apóstolos, porque ele perseguiu a igreja. E só Barnabé foi o único que investiu na vida dele. Falou: vem comigo, vamos viajar junto, vamos fazer a obra junto. E o pastor Natan foi alguém que investiu na minha vida, me encorajou em meio a tudo isso. Fora muitas coisas. Eu já disse para ele certa vez que eu não sei se eu considero ele como um pai, como um irmão ou como um amigo, ou como um pastor, mas o pastor está presente nisso tudo, né? Não tenho palavras para agradecer. Deus me presenteou com muitos irmãos aqui nessa igreja. Dividi muitas caronas com o presbítero Mateus. Ele, quando faz aniversário, leva bolo lá na minha casa. Segredo, né? Pode falar para ninguém, eu já falei. Deus me presenteou com irmãos que, quando vão no mercado, vem uma dolinha e compram uma dolinha para mim. E chamam, vem aqui em casa tomar uma dolinha, porque eu gosto mais de Dolly do que de Coca. Eu sou meio estranho mesmo, não estranho isso não. Deus me presenteou com irmãos que, quando vão viajar para o Nordeste, trazem frutas diferentes para mim, porque sabem que eu já fui do Ceará também, e eu gosto. Deus me presenteou com irmãos e irmãs que me investiram na minha vida durante o seminário, em meio às dificuldades que aparecem. E, meus irmãos, eu fico muito feliz que aqui nessa igreja eu virei presbítero. Eu nunca imaginei que eu ia ser presbítero. Quem dirá ir para o seminário? E quem dirá assumir um projeto de revitalização de igreja? A Andressa está aí, ela não me deixa mentir, né? Ela pode confirmar isso daí. Quando a gente veio para a presbiteriana, eu falei, o pessoal lá é tudo inteligente, todo mundo sabe a Bíblia decorada, eu vou me contentar em sentar lá no último banco e só ouvir a pregação. Mas Deus fez coisas tão diferentes que eu falei para o pastor quando eu fui eleito oficial, uma semana após a eleição. A gente ia ter reunião do conselho. Falei, pastor, eu não mereço, não. Isso foi lá na cozinha da nossa antiga igreja. Mas eis-me aqui. Foi isso que eu falei para ele. Talvez ele possa se lembrar disso. E uma felicidade para mim é olhar para alguns irmãos dessa igreja que me conheceram antes de eu ser daqui dessa igreja. E eu anunciei o evangelho para eles e hoje estão aqui. São membros e outros estão na classe de novos membros.
tem presente maior do que esse. E não se trata do que eu fiz, foi do que o Senhor fez. Mas foram coisas que eu acompanhei de perto, né? Ficaram marcadas. Concluindo, meus irmãos, você já parou para pensar no momento da morte do apóstolo Paulo? A Bíblia não registra esse momento, mas a tradição dos pais da igreja, daqueles que estudaram sobre isso, eles dizem que Paulo foi decapitado em Roma durante o governo de Nero, do imperador Nero. Essa era a morte, embora seja chocante, era a morte menos dolorosa naquela época. E não é registrado aqui, mas eu fico imaginando o apóstolo Paulo com fome, numa masmorra escura, insalubre, com mau cheiro, talvez dormindo no chão e querendo ver seus amigos e ler as escrituras. E de repente alguém chama ele: Paulo, vem cá, me acompanhe. Ele vai algemado, caminhando ali, e não sei como é que a cabeça dele foi decapitada, né? Mas eu fico pensando que talvez ele pensou nesse momento. Enfim, cheguei na linha de chegada. Vou me encontrar com Cristo. E ali a cabeça dele foi decapitada, corpo para um lado, cabeça para o outro, mas no mesmo momento recebido no céu com um corpo glorioso, semelhante a de Cristo. Você já parou para pensar no que está reservado para você? Que um dia o seu corpo que é imperfeito aqui na terra, o seu corpo que é doente, cheio de dores, cheio de cansaço, que envelhece, que morre, será um corpo perfeito na glória? Você já parou para pensar que um dia você verá Cristo com os olhos glorificados, perfeitos, sem precisar usar um óculos, porque você conseguirá ver Ele de uma forma perfeita? Você já imaginou um lugar em que os efeitos da queda vão ser revertidos? Um lugar que não terá mais pecado, não terá mais morte, fome, dor, tristeza, um lugar que nós não precisaremos mais nos separar, ficar um numa igreja e outro em outra, porque estaremos juntos para sempre. Imagina, você chegando no céu e está lá os patriarcas, Noé, Abraão, José, os profetas, Ezequiel, Daniel, Isaías, os apóstolos, Pedro, Tiago e João, só não vão estar no barquinho, né? O apóstolo Paulo, perfeito. Vão estar lá irmãos e irmãs que você deva ter saudade, que já partiram. E nesse lugar, alguém estará se destacando dos demais. Alguém estará resplandecendo, diferente de todos. Esse alguém é Cristo, que vai estar lá para te receber, dizer: vinde bendito do meu Pai, entra para o gozo do teu Senhor. Tenha essa certeza na vida, em meio a um mundo de incertezas. Tenha certeza da salvação e que existe salvação em Cristo. Tenha certeza de estar pronto. Tenha certeza de cumprir a missão. E tenha certeza que a recompensa é garantida para você. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê essa certeza. Amém?